O Observatório da Imprensa relembra, 10 anos depois, os atentados às Torres Gêmeas em Nova York. Perguntamos a diversos jornalistas depois daquele atentado: o jornalismo mudou? Se mudou o jornalismo, eu não sei, mas a minha vida profissional mudou bastante, porque, sem dúvida, eu tive o privilégio de narrar ao vivo o mais importante acontecimento em território americano, mais chocante, desde a morte do presidente John Kennedy no ano de 1963. Os Estados Unidos, pela primeira vez, deram um sinal de fragilidade diante do mundo. Era, na visão de muitos, o começo da decadência, talvez o começo da queda do império. Se isso é verdadeiro ou não, eu não sei, mas de lá para cá, a posição dos Estados Unidos na liderança do mundo mudou muito, inclusive agora do ponto de vista econômico. Já não é aquele papel de liderança absoluta como era antes. O mundo mudou, a política americana mudou, houve alguns absurdos também muito grandes depois daquilo e por causa do que tinha acontecido. E o jornalismo está sempre em xeque, ele está sempre se experimentando, está sempre se debruçando diante de si mesmo e tentando fazer a sua autocrítica. Em termos de análise, de dimensionamento, de aferição do verdadeiro sentido daquilo, nesses termos, o jornalismo brasileiro, por exemplo, demorou, na minha opinião. E isso aliado a uma certa descontinuidade da cobertura, que é uma das falhas, tradicionais até do jornalismo, é a descontinuidade, aquilo tornou a cobertura bastante criticável em muitos pontos. Não só a cobertura, o jeito de cobrir, não diria que mudou, mas o modo de encarar as organizações e o jeito como o Império Americano começou a demonstrar sinais de talvez fragilidade ou questionamento, impactou bastante a cobertura do terrorismo, a cobertura do terror. E acho que especificamente no modo das coberturas, ele se tornou mais atento ao quebra-cabeças, ao xadrez das forças mundiais. E que acho que isso aí não terminou, o século XXI apenas acabou de começar. Ninguém ousara derrubar 2 prédios imensos em Nova York, então. Então a gente já tinha a dimensão que era uma coisa inédita. Mas talvez a dimensão que isso teria depois, sendo declarada uma guerra ao terror, uma invasão de 2 países, a gente não tinha talvez essa dimensão ainda. Essa dimensão ela foi surgindo ao longo do período, da evolução dos fatos ali. A gente ficou perplexo também com a reação inicialmente meio apavalhada do Bush, que estava numa escola quando recebeu a notícia e continuou visitando a escola. E era meio de se esperar isso dele mesmo, mas de qualquer maneira é espantoso, mas a gente não tinha... ninguém, eu acho que podia esperar que dali fosse surgir um novo tipo de confronto mundial, Eu acho que, assim, o fato jornalístico mais importante, eu acho que veio depois, quando a imprensa americana e grande parte da imprensa ocidental, na verdade, ela aderiu ao governo americano, digamos, aderiu à campanha antiterrorista do Ocidente, e isso deixou a imprensa um pouco cega para uma série de coisas, e que mais tarde ela ia rever, os jornais iriam rever essa adesão incondicional, que permitiu uma série de fatos, como, por exemplo, a invasão do Iraque, a cobertura das razões da invasão do Iraque, que a imprensa não deu a devida atenção crítica a isso, especialmente a imprensa americana, que mais tarde vai fazer um meia-culpa, entendeu? Como jornais que nem o New York Times, por exemplo, fizeram, inclusive, deixaram isso claro para os seus leitores, que eles tinham errado a mão na cobertura. Então, é mais ou menos que repetiu aquele velho chavão de que quando tem uma guerra, a verdade é a primeira vítima, E foi isso que aconteceu um pouco, com essa polarização ideológica dessas coisas da época. Mas eu acho que a cobertura em si, assim, não mudou muito. Foi uma cobertura grande, foi uma cobertura extensa, foi uma cobertura ao vivo,
mas eu não acho que ela, em termos de qualidade, ela mudou muito, não. Eu acho que mais é a questão tecnológica e da internet, a mídia digital, eu acho que isso que sim é que está mudando o jornalismo. Eu acho que nos Estados Unidos, o surgimento da Fox News, que é a emissora do Murdoch, realmente foi um certo resultado do 11 de setembro, que é uma emissora extremamente política, extremamente ideologizada, quer dizer, ela é quase um partido e não uma emissora, quer dizer, ela é muito ideológica para o lado conservador, quer dizer, então essa retração da imprensa americana em função do 11 de setembro, acho que abriu espaço para surgir esse tipo de imprensa que é uma imprensa mal feita, quer dizer, uma coisa que ela não tem o mínimo de isenção que deveria ter para cobrir as coisas, quer dizer, ela é ideológica, ela tem uma agenda política, e eu acho que isso é um resultado negativo. E nesse aspecto, comparando com a Al Jazeera, por exemplo, até que ela é mais independente do que a Fox, por exemplo. Eu acho que houve uma mudança no papel dos Estados Unidos no mundo de lá para cá, tanto sua projeção geopolítica quanto sua projeção econômica, que em boa parte foram estimulados ou influenciados pelos atentados do 11 de setembro. As redes sociais, né, como o Facebook, o Twitter, e os próprios buscadores, né, não eram ainda tão desenvolvidos. E a gente vê, por exemplo, hoje até um evento relacionado com o 11 de setembro, que foi a morte do Bin Laden no Paquistão. A morte do Bin Laden no Paquistão, ela foi primeiro noticiada por um técnico, um engenheiro eletricista paquistanês, que estava ali na hora olhando aquilo e tweetou: olha, está acontecendo alguma coisa aqui porque está explodindo tudo. Ele nem sabia do que se tratava, mas a primeira comunicação deste fato para algum público foi feita por uma pessoa que sequer era jornalista, nem tinha compreensão daqueles fatos, né? Então, a grande revolução que ainda mal começou no jornalismo é essa capacidade de todo mundo ser jornalista, né? E isso está mudando completamente a cobertura noticiosa, né? Você tem uma mudança de tecnologia, né? A mudança da tecnologia da informação, ela muda o jornalismo completamente, né? E os jornalistas precisam entender que eles perderam o monopólio do relato, né? O relato das histórias hoje, ele não é mais monopólio dos veículos de comunicação, dos jornais, né? Ele é completamente fragmentado, e as pessoas, os atores da notícia, eles podem se comunicar hoje diretamente com seus públicos, né? Ele pode se comunicar pelo Twitter, pelo seu site, pelo blog, por milhares de formatos hoje que se permite a comunicação, né? Então a mudança é brutal e mal começou. Ednei Silvestre, essa questão do paquistanês que viu, tweetou, mas ele não sabia o que era. É o equívoco que muita gente está fazendo. Achar que as redes sociais, quando alguém tuita ou coloca, há um tiroteio aqui perto, e daí? Cadê a apuração? Onde está a profundidade da informação? Quer dizer, o quebra-cabeças que no 11 de setembro só se montou horas depois, hoje também continua a ser difícil de ser montado. Se houvesse tuiteiros e blogueiros e tal, lá no 11 de setembro diriam: está acontecendo um incêndio aqui, não saberiam por quê, não teriam uma estrutura, nem teriam o nosso treino profissional para apurar. E apurar fatos com isenção. Também tem isso. Pois é. Sérgio Dávila, como é que você vê, você, editor executivo de um grande jornal, como é que você vê isso, né? Quer dizer, esses avanços tecnológicos são muito importantes, evidentemente, mas a humanidade continua ainda levando algumas horas, ou às vezes alguns dias ou semanas, para juntar o quebra-cabeça e entender a conjuntura, não é? E sair da perplexidade. O que é que mudou hoje? Eu acho que essa difusão da informação, hoje em dia todo mundo é um produtor de informação, depende da qualidade, obviamente, reforça cada vez mais a importância do papel do jornalista e do jornalismo. O jornalismo é aquele filtro que vai organizar essa cacofonia de informações desencontradas, de eu ouvir dizer
está tendo, como disse o Ednei, está tendo incêndio aqui ao lado, ouvi um barulho. O jornalista chega com a apuração e passa o filtro da organização e, por que não, da hierarquização desse caos informativo. Eu acho que, eu discordo do Sérgio Malberger, meu xará e ex-chefe lá na Folha de São Paulo, quando ele disse que hoje em dia todo mundo, ou algo assim, que hoje em dia todo mundo é um jornalista. Eu acho que não. Hoje em dia todo mundo é um difusor potencial de informação, de qualidade ou não, a gente vai saber, mas quem vai organizar essa informação, quem vai comprovar, passar à prova, literalmente, essa informação, é o jornalista, em última análise, é o jornalismo. Tem um dado muito importante que eu queria trazer para vocês, já aqui estamos na reta final aqui do programa, mas que eu acho importante, quer dizer, essa efeméride macabra, né, esses 10 anos, ela está sendo muito intensa, não é? Nós tivemos, quer dizer, 10 anos do início da Segunda Guerra Mundial, em 49, 10 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, em 55, foi dado, né? Mas hoje há uma sede, talvez, de juntar, de fazer história, não é? Quer dizer, a história em tempo real obriga a grande audiência mundial a entender, não é? E relembrar. Como é que vocês veem isso? Talvez porque, com o tempo, está se compreendendo mais profundamente as consequências daqueles atos que são terríveis, mas o que veio depois também foi terrível. Parte da, digamos assim, decadência americana não é porque 4 aviões fizeram aqueles atos terroristas, mas porque um presidente parvo tomou decisões erradas e se meteu em atoleiros que estão custando muito caro aos Estados Unidos. Sérgio Dávila, essa dimensão histórica que está o mundo todo hoje, não só a mídia brasileira, mas a mídia internacional, em todos os cantos do mundo, estão, nesta semana, né, estão relembrando o 11 de setembro com uma dimensão histórica que raras vezes se tem. Como é que você vê, como é que você explica esse apego a fazer história, né? Diniz, não foi o Mao Tse-tung que, indagado sobre os efeitos da Revolução Francesa, respondeu: ainda é cedo para julgar? Eu acho que ainda é cedo para a gente julgar o que significou exatamente esse dia, uma década depois. Mas você perguntou lá atrás se o jornalismo mudou. Eu diria que sim, porque o mundo mudou nessa década. Alguns fatos são incontestes. Sem o 11 de setembro, não haveria o Afeganistão, não haveria o Iraque. Sem o Afeganistão e o Iraque, não haveria Bush II, ele não teria força para ser reeleito. Sem o Bush II, a gente não teria visto rendição extraordinária, que é um eufemismo para sequestro a soldo do governo, técnicas avançadas de interrogatório, que é um eufemismo para tortura, Guantánamo. Em última análise, não teríamos Obama. Então, os efeitos do 11 de setembro, 10 anos depois, nós ainda estamos começando a entender, mas o elenco de fatos que se seguiu aquele fato tão importante já nos são claros. Mas você acha, Ednei, que temos aí uma percepção da história, né? Quer dizer, já dá para o leitor médio, o telespectador médio, começar a se situar, não é? Começar, sim, mas me parece apenas o início. Quer dizer, quantas dessas consequências atingem hoje o mundo inteiro? Acho que, como o Sérgio disse, citando Mao Tse-tung, é muito cedo. São apenas 10 anos. Sérgio, mas você citou no rol de acontecimentos posteriores, as burradas e as parvoíces, para usar aqui a expressão do Ednei, do Bush Júnior, mas tem aí Obama, não é? Quer dizer, ele foi eleito como uma resposta a isso, mas, por outro lado, ele está sendo atrasado e prejudicado por um ressentimento que eu tenho a impressão que foi
foi magnificado pelo 11 de setembro. Quer dizer, todo o conservadorismo, o Tea Party, tem fundamentos, tem raízes muito fortes no 11 de setembro, não tem? Tem raízes, você tem razão, e eu acho até que o Obama foi eleito em consequência dos 8 anos do Bush. Se o Bush não tivesse sido esse presidente imperial e tomado essas medidas tão contestáveis durante os seus 8 anos, o Obama não teria sido eleito. Então ele se beneficiou dessa parvoíce, para usar uma expressão já usada, do Bush, mas ao mesmo tempo ele está sendo vítima desses 8 anos de desmando. A gente não pode esquecer que foi nesses 8 anos que os Estados Unidos gastaram, alguns cálculos dizem, de 3 a 5 trilhões em consequência dessas 2 guerras, e da terceira guerra, que é a guerra que perpassa tudo isso, que é a guerra ao terror, é a guerra mais dispendiosa de todas. E foi também em consequência desses poderes imperiais que um Congresso submisso e uma imprensa, por muitas vezes ufanista ou acrítica, que permitiu que aquelas armas de destruição em massa que eram os derivativos florescessem e tomassem o sistema financeiro norte-americano e, por consequência, mundial. Então, de certa maneira, Obama é eleito em decorrência dos desmandos do Bush e agora pode não ser reeleito ou sofre as consequências também em decorrência dos desmandos dos 8 anos anteriores. Isso sim é uma herança maldita. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer muito a presença do jornalista Ednei Silvestre, Sérgio Dávila, que foram autênticas testemunhas oculares da história. Na semana que vem, novamente, iremos ao ar, às 10h30 da noite, com um programa sobre o falso glamour da função do correspondente de guerra. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.